E aí galera, tudo bem? Seguinte, tô gravando esse vídeo porque eu passei nos últimos tempos pensando sobre um método diferente de estudar e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Tem minhas anotações aqui. Seguinte, tá bom? Primeiro, esse método eu digo que foi eu que inventei porque eu fiquei pensando nele meio que sozinho, assim, e tive a ideia dele. Ele é relativamente complexo, assim, tem várias coisas específicas, mas estou colocando na internet, né? Então eu não estou dizendo que ninguém nunca fez isso antes, que eu estou inventando ele, né? Provavelmente outras pessoas tiveram desenvolvido pelos anos, né? Outros métodos parecidos, né? Ou com mentalidades parecidas, mas eu imagino que provavelmente o meu método tem alguma coisa de única, né? Porque eu pensei por bastante tempo nele. E então, alguma coisa ou outra deve ser única, mas eu não tenho certeza, ok? Então, digo isso como aviso, tá bom? Mas, na minha perspectiva, né, eu nunca vi algo parecido, então pra mim foi um método que eu mesmo fiz, tá bom? Então, chamem como quiser, pode dizer que é o método Isaac, ou método de estudo ativo, não, método de anotação ativa, que foi o nome que eu dei pra ele, certo? De qualquer forma, vamos lá. Por que eu pensei nesse método? Principalmente por conta do seguinte, certo? Eu percebi duas coisas. A primeira é que eu conheço várias pessoas que desenvolvem e passam muito tempo, são bastante dedicadas em estudar várias matérias, principalmente aquelas que têm dificuldade. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem atingir o nível que estavam esperando na prova, certo? Eu acho isso muito frustrante, certo? Eu acho triste, né, para as pessoas, certo? Porque eu vejo elas se dedicando, mas mesmo assim elas não conseguem. E eu não acredito que seja uma questão da pessoa não ser inteligente ou ter incapacidade de aprender, né? Nesse sentido, uma condição mental dela. Eu acredito que é uma pessoa completamente saudável, mas ela está estudando de um jeito ineficiente. Então eu fiquei pensando em formas de tornar esse estudo um pouco mais eficiente, pelo menos em tempo, né? Para a pessoa conseguir ter um gerenciamento e um resultado melhor, né? Em menor tempo. A segunda coisa que eu notei foi o seguinte, eu, para mim, tenho como prática de prestar atenção em todas as aulas, certo? Mas eu faço isso há muitos anos, certo? Faço há muito tempo, eu sempre fiquei vidradaço em todas as aulas, certo? As pessoas que me conhecem de estar na mesma sala que eu sabem que eu fico bem atento, eu quase não faço anotação por conta disso, inclusive, né? Mas eu entendo que é muito difícil para várias pessoas, porque primeiro que é uma prática que eu tenho há muito tempo, então para mim é fácil dizer para você, preste atenção em todas as aulas, certo? É um pouco complicado, mas também é um pouco complicado por outros motivos, certo? Ainda que você conseguisse prestar atenção, muitas pessoas se sentem desestimuladas a isso por três motivos, certo? Mas eles são todos uns efeitos do fato de que a nossa escola, né, pelo menos no Brasil, ela tem essa educação mais massificada, ou seja, um professor dá aula para vários alunos, certo? E independente da qualidade do professor, mesmo que ele seja um professor muito bom, quero dizer, é muito difícil que ele faça uma aula que agrade todos os alunos por uma questão de ritmo e também que cada aluno tende a aprender de uma forma muito específica dele, certo? Então, apesar de que a maior parte, se você tiver numa escola boa, né, os alunos vão gostar da maior parte das aulas, muitas aulas ainda assim eles não vão gostar, certo? E não é culpa dos professores necessariamente, né, nem dos alunos, mas é uma questão natural do fato de que se coloca um professor para muitos alunos, certo? Então, por conta disso, às vezes não é muito prático que se preste atenção em todas as aulas, porque você sabe como aluno que muitas aulas não vão ser boas, certo? Elas não vão ter a qualidade que você espera muitas vezes, ou elas vão ser dadas de um jeito que é entediante, é difícil de prestar atenção, ou até mesmo você já sabe o conteúdo, ou pelo menos acha que sabe, e você não presta atenção por conta disso. O fato é que se você prestasse atenção em todas as aulas, digo por experiência, você teria que estudar muito menos mais tarde, certo? Eu praticamente não estudo a maior parte das matérias e tenho um ótimo rendimento nesse sentido. Não que eu acho que eu tenha qualquer tipo de capacidade melhor que as outras pessoas, mas pelo fato de que eu presto atenção. E as aulas, elas são muito boas para isso, certo? Mas como eu disse, é difícil de prestar atenção. Então o objetivo do meu método é solucionar isso, certo? É um método em que você não precisa necessariamente gostar da aula ou ficar fixamente olhando para ela para que você consiga tirar o máximo de valor dela, certo? Essa é a ideia do método, ok? E como que eu vou fazer isso? Esse é o problema, né? É difícil de prestar atenção nas aulas, é difícil de gerenciar o tempo e o objetivo do método é basicamente solucionar isso. Como que eu vou fazer isso? A ideia dele é que os alunos, enquanto estão tendo as aulas, façam anotações ativas, por isso que recebe o nome,
certo? Ou seja, anotações que envolvam o aluno ter que fazer um pensamento, um movimento racional para que ele anote, certo? Fazendo isso, ele soluciona vários problemas. O primeiro é que você nunca vai ter a sensação de que você não está aprendendo, certo? Porque você está se esforçando para fazer isso. E fazendo isso, você nunca vai ter uma aula entediante. Então, ainda imagina que você está tendo uma aula com um professor que está dando uma voz monótona e tal. Mas se você está o tempo todo na aula procurando coisas específicas e você mesmo pensando aquele conteúdo, você está fazendo um esforço, a aula não é entediante, entende? Você está se esforçando, está fazendo uma coisa e você sente que está fazendo progresso, certo? Então você consegue fazer anotações e nunca é entediante, mesmo que a aula seja ruim, na sua opinião. Então ele resolve esse problema. Mas mesmo que você tenha dificuldade de entender a matéria porque a aula é complexa, certo? Fazer isso te força a pensar mais sobre o conteúdo. Então, quando você vai lá e tem uma aula complexa e você não consegue entender, vai fazer os exercícios e fica frustrado, isso não aconteceria com o meu método. Porque quando você vai ter aula, você vai estar se esforçando muito para tentar entender ela, porque você mesmo está fazendo as anotações. Você não está copiando do quadro, você está pensando sobre aquilo e desenvolvendo ferramentas para que mais tarde você possa garantir que vai conseguir fazer os exercícios. Então, a ideia do método é isso. É uma forma de anotar em que você fica mais centrado na aula, menos propenso a perder a atenção e que você possa ter um bom estudo mais tarde. Ok? Então, vamos lá. Agora a parte prática do método. Ok? Espero não ter tomado muito tempo com a introdução, mas eu a considero importante. Ok? Basicamente são duas etapas. A primeira etapa, você vai ficar fazendo isso durante a aula inteira, certo? É uma balança, você vai ficar trocando. Você vai analisar se a informação do professor, que ele está dando agora, é de que natureza, ok? Eu classifico há muitos anos, fazem 3 anos que eu desenvolvi essa teoria, mas eu desenvolvi com outro objetivo e agora eu estou aplicando para isso, ok? Eu acredito que todas as aulas no ensino médio, ok? Todos os conteúdos são de apenas 3 naturezas diferentes. Qualquer conteúdo sempre se encaixa. Se você me conhece e você tiver dificuldade de fazer isso, você pode me chamar, mas eu vou explicar cada um deles e eu acho que não é tão complicado. Ok? E depois que você percebeu a natureza daquele conteúdo que o professor está passando, você vai utilizar um método respectivo de anotação, que te força a pensar. Ok? Vamos lá. Anotando agora. Eu sugiro que você tenha anotações para que você possa fazer isso. Então, só para explicar outra coisa, primeiro eu vou explicar exatamente como é que funciona o método, que é essa etapa agora. Mais pra frente, se você ainda... Você pode acabar logo depois de acabar isso, porque é o mais importante, com certeza. Depois disso eu vou te dar algumas dicas de estudo baseado nesse método, como você aproveita depois da aula, né? Claro que o foco é durante a aula, mas você pode aproveitar um pouco depois do seu método. E a última parte é... Eu tinha pensado agora, mas eu esqueci, infelizmente. De qualquer forma, fica até o final que até lá eu lembro. Vamos lá, o primeiro tipo de conhecimento que é passado no ensino médio, ou no Fundamental 2, é o de definição. É a forma mais pura de conhecimento. Vamos lá, qual que é o objetivo de um conhecimento de definição? Quando um professor te passa uma definição, a ideia dele é que você analise uma ideia diretamente com outra ideia. Ok? É bem simples. Quando você vê uma, você liga a outra. Quando você vê a outra, você liga numa. É uma ligação direta entre duas ideias. É o jeito mais simples de informação possível. Ok? Tem muita coisa interessante para se falar sobre isso, mas eu vou te dar alguns exemplos para que te ajude a perceber onde você tem definições. Um caso bem fácil de perceber uma definição é em química orgânica, ok? Na questão de funções orgânicas, certo? A função orgânica tem um nome, certo? Vamos supor, amina, ok? É uma função orgânica. E o que é uma amina tem uma definição bem simples, certo? Uma amina é todo composto que tenha um agrupamento amina. É um pouco idiota, mas se você escrever isso e depois definir um agrupamento amina, que é lá o carbono ligado com tais coisas, você tem uma definição bem clara, certo? Bem clara. Toda vez que você vê um agrupamento amina, você vai dizer, olha, o nome desse composto, a classificação desse composto é amina, certo? Ou pelo menos a classificação da função orgânica dele é amina. Tem uma palavra e tem um significado, certo? Todas as matérias, tipo assim, ó, quase todas as aulas, eu experimentei esse método durante um certo período de tempo, e todas as aulas mesmo têm muitas definições,
certo? Até coisas como, tipo, geografia vão ter várias definições. Você vai ter, o que é o SMCA? O SMCA é um bloco econômico e tal, certo? Entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Vamos lá, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai anotar depois que você reconheceu que você tem uma definição? Certo, eu vou te dar uma sugestão de padrão para você fazer no seu caderno, ok? Mas o que é importante é que você tenha o nome da definição e o significado dela. Isso é importante. No meu caderno, especialmente, para ficar bonitinho, eu faço assim. Toda vez que tem uma definição, eu coloco um hífen, eu coloco o nome da definição, sublinhado, 2 pontos, eu coloco a definição em si. O que é mais importante de tudo, ok? Fora a sua capacidade de perceber as definições durante a aula, o mais importante é que na hora de fazer a definição você não copie. Como eu disse, a ideia do método é forçar você a pensar sobre elas. Okay? Então, quando você escrever aqui o SMCA, certo? Que é o Bloco Econômico dos Estados Unidos, Canadá e México, você não vai só escrever é um bloco econômico entre os Estados Unidos, Canadá e México, certo? Você pode fazer isso, mas não copie as frases que o professor falou, não peça para ele repetir, não copie o que ele escreveu no quadro, não copie o que está nos slides. Fazendo isso, você está simplesmente colocando aquilo no papel. Não muda nada, ok? Você pode até argumentar que tem algum processo neurológico de você copiar, você pode até ter entendido, mas o processo de você pensar em cada palavra é muito mais potente. E melhor, tenta ser o mais preciso que você puder. Pensa, ok? Você vai ver na parte que eu falar sobre como é que você vai estudar depois disso. Mas pensa que você vai tentar explicar para si mesmo o que é aquilo, entende? Você está realmente explicando. Então você vai dizer, é um bloco econômico entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. É utilizado principalmente a favor dos Estados Unidos e Canadá para explorar a mão de obra barata do México. Ponto. Ótimo. Certo? Quando fez isso, você já te deu uma principal informação. Você pode dizer quando que ele foi fundado, aonde que é a sede dele, certo? Você pode dizer que ele é uma atualização do antigo NAFTA, certo? Você pode dar o máximo de informação que você puder sobre aquilo, certo? É uma definição o mais precisa que você puder. É por isso que aparece em todas as matérias. Outras matérias com muitas definições, por exemplo, é biologia. Quando ele diz tecido epitelial, toda vez que tem uma palavra estranha, uma palavra nova, note, é uma definição, ok? Ou, sei lá, matrizes. Quando começa a matéria de matrizes, a gente vai ver que matemática se enquadra principalmente em outra natureza de conhecimento. Mas quando ele diz matrizes, anota o que é matriz. Não importa se você anotar um pouco errado, ok? Não interessa se você anotar e não for a definição mais precisa de matrizes. O que é importante é que você anote uma coisa que você entenda e que você tenha pensado durante a aula. Acho que ficou claro. Então, matrizes não precisa dizer, é a ordenação de tal, não precisa ser tão preciso. Usa palavras na hora, ok? Então, é como se fosse uma tabela. Se você escrever isso, tá ótimo, entende? Se você entender que a matriz é como uma tabela, entende? Tá ótimo. É o que é mais valioso de tudo, você ter pensado. Ok? Então, esse é o primeiro. O segundo é uma ampliação da definição, que é uma dedução. Ok? Conhecimento de dedução. Vamos lá, o que é um conhecimento de dedução? Quando o professor tem um objetivo que você desenvolva uma habilidade, é dedução. Vale ressaltar que isso que eu estou falando, a única matéria no ensino médio que não se enquadra é redação. Ok? Eu acredito que você não pode utilizar isso aqui para estudar redação. Todas as outras você pode. Okay? Quando um professor tem uma intenção de que você desenvolva uma habilidade, é isso. Ou seja, ele te dá uma série de informações iniciais e te pede uma dedução, ou seja, uma informação mais para frente, a partir dela. Nota que é diferente de uma definição. Por quê? Uma definição te dá uma informação e te pede outra. Ok? O SMCA, o que é? É um bloco econômico entre Estados Unidos, México e Canadá. Ok? Agora, quando eu faço uma dedução, eu posso te dar um certo número, um agrupamento de informações iniciais e te peço um agrupamento de soluções finais para isso. Ok? Um exemplo clássico é na matemática e na física, certo? Quando eu te ensino a multiplicação de matrizes, ou vamos pegar um caso um pouco melhor, a função horária do MRU, ou movimento retilíneo uniforme, na física, certo? Quando o professor chegar no quadro e fizer isso aqui, olha só, Augusto, eu falando para vocês, a posição inicial é igual a posição atual é igual a posição inicial mais a velocidade média vezes o tempo, ok?
não é para tu pegar isso aqui e copiar no teu caderno. É para você fazer o que eu vou te dizer a seguir. Primeiro, note que isso aqui é uma dedução. Por que um conhecimento de dedução? Porque com esse conhecimento, com a habilidade de usar essa fórmula, você vai ser capaz de determinar a posição atual, a posição inicial, a velocidade e o tempo. Ok? Como é que você vai notar isso? Esse é o meu padrão, claro, você pode desenvolver outros, mas o mais importante é que tenha um título e um algoritmo. Um título e um algoritmo. Se você não sabe o que é o algoritmo, é uma série de passos. Ok? Então é como se fosse uma receita de bolo para tu resolver aquilo. É bem simples. Ok? Mas agora vamos lá. Como é que eu faço no meu caderno? Eu faço um triângulozinho com um círculo, porque eu achei esse símbolo bonito. Não sei, eu achei que ficou legal. Ok? E aqui eu escrevo o título, ou o nome. Certo? Assim. E eu vou lá e coloco aqui embaixo, faço uma linha assim e coloco 1, passo 1, 2, esse é o segundo passo. E por aí vai. Ok? Vamos lá, como é que funciona o conhecimento de dedução? A ideia de quando você anota no caderno é que você crie uma ferramenta para quando você for fazer um exercício mais tarde, você não tenha muitas dificuldades. Vamos lá. Eu não quero, ok? O que eu estou dizendo para você não é colocar um título, por exemplo, função horária do MRU. Não faz isso, ok? Porque isso não é útil, ok? Vou te explicar. A ideia é que quando você tiver em dificuldades, quando você tiver uma questão que envolve uma dedução, você olhe para o nome e perceba, é esse algoritmo que eu vou ter que usar aqui, ok? E como é que você faz isso? Ao invés de escrever isso, de escrever função horária do MRU, o que você vai escrever? É o seguinte: determinar é para que serve. Você tem que escrever aqui, eu vou ter que colocar, se quiser anotar. Para que serve? Essa é a pergunta. É isso que você vai responder com o nome, tá bom? Então você vai responder o seguinte, você poderia dizer serve, né, mas eu vou retirar. Vai ser determinar a posição atual, a posição inicial, o tempo e a velocidade quando em movimento retilíneo uniforme, ou MRU, se você já tiver definido previamente. Provavelmente você já definiu previamente numa aula como essa, certo? Então, quando você for fazer uma questão, e a questão te disser, determine o tempo, e você perceber que é um caso de MRU, você vai olhar para o seu caderno e você vai ver, caramba, tá bem aqui isso, entende? O fato de que você tem que pensar um pouco mais para escrever o título já ajuda, mas o título, é importante que você não coloque um título genérico, você coloca um título que responda a pergunta, para que isso serve? Serve para determinar o tempo, a posição inicial, a posição atual e a velocidade quando em MRU, porque daí você vai conseguir utilizar o algoritmo. E como é que você vai escrever o algoritmo? Você pode notar que geralmente os professores não dão algoritmos, certo? Eles falam de maneira um pouco mais verbal, certo? Eles não dizem faça isso, em seguida faça isso, faça isso. O ponto do algoritmo não é colocar em passos. Para mim fica bom em passos, ok? Mas o mais importante daqui, sem dúvida, é você fazer um diagrama, um texto, um parágrafo, uma série de passos, o que quer que seja necessário para que você consiga fazer o que você disse aqui, ok? Então, por exemplo, o que eu faria, certo? Eu escreveria que serve para determinar a posição, a posição atual, a posição inicial, a velocidade e o tempo em MRU. Daí o primeiro passo qual é? Encontrar todos os elementos, exceto um, que é o que vai ser descoberto. Porque para eu conseguir aplicar S é igual a S0 mais V vezes T, sorvete, eu preciso, se eu quiser, por exemplo, determinar a posição inicial, eu preciso saber esse cara, esse cara, esse cara, para fazer uma equação. Então, você tem que parar e pensar como é que eu passo a passo de resolver isso. O segundo passo, substitua seguindo essa fórmula. Daí eu vou lá e escrevo isso. E é isso. E daí resolvo a equação de primeiro grau como incógnita. Terceiro passo. Eu escrevo com essas palavras porque é as que eu uso, mas você tem que escrever com as palavras que você usa. Você tem que, principalmente, se ensinar a resolver isso. Ficou claro? Não importa se está o jeito mais preciso, se está certo, se tu vai se confundir, você vai ficando melhor em fazer isso, ok? E o importante é você parar e pensar, como que eu faço para encontrar isso, ok? Então isso é muito bom, porque quando o professor te disser isso, você vai ter que parar, perceber, caramba, isso é uma dedução, isso serve para determinar informações novas, ok? Daí você vai pensar, para que isso serve? Vai escrever isso de nome. E daí você vai escrever um algoritmo, uma série de passos, o que quer que você precise, um diagrama,
para que você seja capaz de resolver problemas que te pedem isso. Fechou? Certo. Vamos ver quanto tempo ainda tem. Certo, foi 20 minutos. Eu queria que demorasse no máximo 20 minutos. Eu vou tentar ser breve. Certo? O último tipo de conhecimento, e esse é o de mais alto nível de abstração, é o mais complexo, e você deve perceber que ele é bem comum, certo? É o de relação, ou de assimilação. Relação. Vamos lá. Quando um professor de geografia te diz que um dos principais motivos para o Brasil ser um país em desenvolvimento, um dos principais motivos ser que o Brasil foi colonizado por exploração por Portugal, ele não está te dando uma dedução, uma definição, ok? Ele não quer que quando alguém te pergunte isso, você lembre disso. Ou quando ele te diga que o Brasil foi por exploração, você diga um efeito, certo? Ele não quer que você decore isso, entendeu? Você não poderia colocar isso num texto, acordar de manhã e ler. Não é a intenção do professor. A intenção do professor é que você entenda uma relação entre essas duas coisas, que uma causa a outra, certo? E você tem que entender que isso é muito mais complexo do que só isso e isso. Tem vários passos. Por exemplo, você poderia dizer, não é direto assim, como Portugal fez uma colônia de exploração aqui, eles desenvolveram um pouco a infraestrutura. A infraestrutura é importante para o desenvolvimento econômico. Por isso, o Brasil é mal desenvolvido, por conta de uma falta de desenvolvimento de infraestrutura. Você também pode dizer outras coisas. Por exemplo, o Pacto Colonial. Como o Brasil foi uma colônia de exploração, houve o Pacto Colonial. O Brasil não teve liberdade para desenvolver manufaturas. Por isso que ele teve uma industrialização tardia que causou, por exemplo, o Brasil está em desenvolvimento ainda agora em 2023, tecnicamente. Então, percebe que é uma coisa um pouco mais complexa. É uma relação entre ideias. Ok, isso é super comum. E isso aqui é uma das coisas que mais vai aparecer. Todas as matérias têm ideias de relação. Se você perceber que o professor deu uma informação nova e ele não deu nenhuma definição, nenhuma dedução, pode ter certeza, ele te deu uma relação. Ok? Isso aqui é a forma mais comum de conhecimento. Ok? Essa aqui é a mais básica, mas essa é a mais comum, mais frequente. Tá bom? E como é que você vai fazer? Esse método já existe, mas eu vi ele como um método de leitura dinâmica para você entender melhor livros, mas eu percebi que ele é especialmente eficiente para isso. É o método de pergunta, evidência. Eu acho que isso aqui é o mais valioso. Se você não gostar dos outros dois, não tem problema, mas isso aqui é realmente útil. Okay? E conclusão. Isso é o que mais faz você pensar, sem dúvida. Pergunta, evidência e conclusão. Quando você perceber que o professor te deu uma informação de relação, você tem que fazer o seguinte. Você tem que perceber se o que ele falou responde uma pergunta ou é argumento para uma pergunta. Okay? Então, por exemplo, quando o professor te fala o seguinte... Vamos lá, vamos supor o seguinte. Isso aconteceu essa semana. O Ricardo disse, professor de história, né, um dos professores de história, disse o seguinte: os astecas, eles eram muito religiosos. E ele também disse que os astecas, eles eram de modo de produção servil. E eles também tinham uma monarquia. Então você poderia pensar, por que os astecas eram religiosos? Vamos lá. Você pode, é claro que você está super recomendado, tipo assim, com certeza, que você fique pensando em perguntas que estão relacionadas com a aula, mas que o professor não necessariamente respondeu. E se force a encontrar evidências e conclusões. Mas o mais importante é que você pegue as evidências e conclusões que o professor deu. Por exemplo, dadas as informações que eu dei, você poderia se perguntar o seguinte: por que os astecas são tão religiosos? Certo? O que faz com que os astecas sejam religiosos? Você dá uma evidência. Os astecas eles eram monárquicos, certo? Eles tinham um imperador, certo? Você pode dar outra evidência. Eles eram de modo de produção servil, certo? Conclusão: os astecas eram muito religiosos para legitimar o sistema monárquico deles, certo? Isso é uma resposta. E é uma resposta possível, certo? Você pode perceber que poderia dar muitas respostas. Eles eram assim porque eles eram um pouco desenvolvidos, certo? Eles eram assim porque eles não tiveram desenvolvimento científico. E pode até ser verdade, ok? Mas o importante é você estar pensando sobre isso, entende?
Como você teve que parar e pensar sobre isso, você vai lembrar disso. E você teve que fazer essa conexão por você mesmo. Você nunca vai ter uma relação que não deu certo na sua cabeça se você teve que pensar na pergunta, na evidência e na conclusão. Ok? Agora vamos lá. Se ele te deu uma informação que parece que não encaixa, ok? Muitas vezes uma coisa possível é você fazer uma pergunta e uma conclusão direto. Ok? Pergunta e conclusão. Certo? Quando ele te dá uma informação pura, assim, tipo assim, vamos supor, teve o ataque, né, dos holandeses no Brasil, certo? Se ele te dá uma informação, por exemplo, o ano, em que, quanto tempo isso demorou, certo? Quanto tempo durou, ok? Você poderia fazer a pergunta, por que a demora, certo? Ou por que durou tanto tempo? Por que durou tão pouco tempo? E você pode dar como evidência, a agência do Mendes Sá, certo? Deve ser concluir, aconteceu pouco tempo porque o Brasil foi muito ágil, certo? Mas você também poderia colocar isso dentro de uma definição, se você achasse mais fácil. Por exemplo, o ataque, a invasão tem um nome específico, não lembro agora, mas ela tem um nome. Então, quando você fosse definir essa invasão, você poderia dizer, ela teve duração de tanto tempo, certo? Mas você sempre pode fazer essas perguntas, e fazendo as perguntas, você vai desenvolver muito bem. Você pode colocar quantas evidências você quiser, ok? Pode colocar nenhuma evidência ou muitas evidências. E colocar evidências é uma forma muito fácil de colocar informações de graça. Por exemplo, os astecas produziam muito milho. Pelo modo de produção você viu. Coloquei essa informação. Está ali dentro. Você anotou isso, certo? E está escrito como uma evidência no meu caderno, ok? Agora vamos lá. Como é que eu faço isso? No meu caderno, especialmente. Eu coloco um círculozinho, coloco uma pergunta. E aqui fica a pergunta. Pode ter várias linhas, não precisa ser só uma. Daí eu venho aqui, coloco com exclamação, evidência. Pode ter quantas evidências forem necessárias. Pode ser que não tenha nenhuma evidência se for uma pergunta... se for uma pergunta muito simples. E aqui, conclusão. Você pode ter várias conclusões. Isso é bem interessante. Ok? Conclusão. Então, de forma geral, o meu método é isso. Vamos revisar rapidinho? Primeiro, você assiste a aula prestando atenção se a informação que o professor está dando naquele momento é uma definição, uma dedução ou uma relação, certo? A definição é aquela em que o professor dá uma informação e te pede outra, certo? Uma informação com uma ligação direta a outra. Geralmente, quando ele te dá informações novas, palavras novas, coisas estranhas, você pode anotar como uma definição. Como você anota uma definição, você pensa num nome, que é bem óbvio, certo? É uma coisa que está pegando da aula, mas a definição é algo que é importante que você pense sobre e escreva com as suas palavras, por mais impreciso que seja. A dedução é quando o professor te pede um processo, uma capacidade de desenvolver algo. É um pouco mais difícil de reconhecer, mas com o tempo você pega habilidade. Várias matérias como matemática, física e química pedem coisas como isso. Mas quase qualquer matéria pede, inclusive coisas como geografia ou até mesmo história em questão de séculos e tal. Vamos lá. Como é que você anota uma dedução? Você precisa responder com o nome. Para que serve? Isso é muito importante. Pense sobre isso, para que serve aquela dedução, o que você consegue resolver com ela, o tipo de coisa que você pode encontrar com ela, e você escreve um algoritmo, ou uma série de passos, ou qualquer tipo de diagrama que te ajude a responder ou descobrir a pergunta que você respondeu aqui em cima, certo? E a relação, você sempre fica apontando perguntas, evidências e conclusões. Pense sobre perguntas externas à aula, mas relacionadas, que você consiga encaixar evidências e conclusões que o professor deu, ou quando o professor te fez uma pergunta, ou um aluno fez uma pergunta, aproveite isso e escreva perguntas, evidências e conclusões. Pense em evidências, às vezes, por você mesmo, ou conclusões por você mesmo. Fazer isso é o que vai te ajudar muito a prestar atenção e entender essas matérias. Pode fazer com essa notação aqui da direita, que é a minha recomendada. Ok? Então é isso, se você está interessado só nessa parte, pode ir para aqui. Mas aqui é a minha sugestão de como estudar essas coisas. Vamos lá. Definição é bem simples. Você olha para o seu caderno, vai lá e tampa a definição e tenta definir você mesmo. Se você não conseguir, você olha. Certo? Perfeito. Para você revisar aquela matéria, né? Eu recomendo que você revise a matéria no dia e uma semana depois. Daí todo dia, basicamente, você vai revisar. Tipo, é segunda-feira. Vou revisar toda a matéria que eu vi nesse dia e você revisa toda a matéria que você viu há uma semana atrás. Se você fizer isso, cara, você consegue fazer em 1 hora os dois muito de boa, porque é muito simples. Você só pegou as informações importantes fazendo isso. E daí, tá tudo feito. Ok? 2. Como é que você faz isso aqui?
todas as matérias de dedução, você tem exercícios. Faça os exercícios essenciais, ok? Nossa apostila tem essa divisão, exercícios essenciais. Os exercícios essenciais, eles são basicamente isso, ok? São isso. Então você não tem que aplicar vários em sequência. É claro que quando você for pegar exercícios mais complexos, talvez até um outro do essencial seja assim, mas geralmente os de aprofundamento são assim. Você vai ter que fazer uma série deles. Por exemplo, a questão me pede o tempo dado um certo caso de movimento retilíneo uniforme, certo? Daí você olha, aonde que eu consigo descobrir o tempo? Aqui, função horária. Daí você vai ler, primeiro passo, determinar todos os outros elementos exceto o que você quer descobrir. Daí você percebe que você não tem a velocidade média. Você pensa, poxa, como é que eu vou resolver? Daí você olha mais para baixo, continua olhando no seu caderno e percebe que você notou como determinar a velocidade média, certo? Como determina a velocidade média? Daí você tem aquela forma, né, que você anotou com um passo a passo, em que a velocidade média é igual a distância percorrida dividido pelo tempo que demorou para percorrer essa distância. E daí você vai lá e percebe que ele te deu uma informação o bastante para que você determine a velocidade média. E com isso você descobre a velocidade média e volta para esse caso aqui. Então, basicamente, todo exercício se torna, em última análise, uma associação de vários desses. É por isso que é tão útil e é por isso que é tão importante que você dê um nome bom. Porque se tu der um nome bom, tu vai fazer o exercício e tu vai encontrar muito fácil, entendeu? Tu vai de cara olhar, caramba, preciso determinar o tempo, certo? E fazendo isso várias vezes, vai chegar um momento que você não vai precisar olhar isso, certo? Você vai ter decorado, você vai estar acostumado com isso. Para determinar o tempo, é claro que eu uso a função horária, ok? Certo. E o último, vamos lá, matéria de relação. Cara, eu sei que tem exercícios da apostila que geralmente as pessoas gostam de fazer exercícios para estudar e tal. Mas eu realmente, talvez você tenha percebido, eu acho que os exercícios não são, para esse tipo de matéria, como história, geografia, não são um bom jeito, ok? Para mim, os exercícios eles são muito mais diagnósticos, para você perceber que eles deram certo ou não, que você está entendendo ou não, certo? Então, para estudar isso, para mim, você deveria fazer o seguinte. Você pode até, se você tiver com bastante tempo, né? Eu não faço isso porque eu tenho preguiça, eu acho que não vale a pena, certo? Mas você pode anotar em vários post-its as perguntas, as evidências e as conclusões separados, certo? Você pode embaralhar e depois tentar reorganizar eles, e fazendo isso você estuda. Mas um método que eu gosto bastante é o de localização espacial, eles chamam. Mas basicamente é o seguinte. Se você olhar para uma evidência, ok? O que você vai fazer? Você tampa tudo, olha para uma evidência e pensa, que tipo de pergunta essa evidência responde? Que tipo de conclusão eu posso chegar a partir dessa evidência, considerando a pergunta? Que tipo de evidência colabora com essa evidência? Ou que tipo de evidência é oposta ou vai contra essa evidência? É uma evidência do lado do inimigo, certo? Que tipo de evidência vai contra essa evidência? E daí você pensa em 4 coisas baseadas nela. Se você olhar para uma pergunta, você pensa em evidências e conclusões para essa pergunta, e se você olhar conclusões, você pensa em perguntas e evidências. É claro que o mais rico de todo são as evidências, então foque em encontrar o máximo de evidências que você conseguir, que elas são as mais úteis para estudar. Fazendo isso, você vai estar reconstruindo as relações que você propôs para si mesmo na aula, e você vai estar estudando muito bem. Cara, se fizer isso, todo o conteúdo de história, todo o conteúdo de geografia, você vai ter muito bem na cabeça, certo? Você não vai ter que se preocupar com isso. Então, mesmo que você vai fazer as questões, faça o seguinte, faça as questões, verifique as que você acertou ou que você errou, e quando você errar, anota se foi falta de conteúdo, se tinha alguma coisa que você não sabia, ou se foi falta de atenção. Se foi falta de conteúdo, talvez fosse porque você não fez perguntas boas o suficiente, ou estudou bem o suficiente, ou pensou bem o suficiente durante a aula. Mas, se foi falta de atenção, é só porque você tem que fazer mais questões e pegar a manha de fazer questões. Não necessariamente dessa matéria, mas faça mais questões de forma geral. Quanto mais questões você faz na vida, menos falta de atenção, menos erros por falta de atenção você tem. Ok? Então, é isso. Eu esqueci o ponto 7. Então, talvez não fosse tão importante. Eu também esqueci de escrever na aula, então, na preparação, então, realmente é isso. Mas eu espero que seja algo que possa ajudar vocês. Okay? Perdão por ter sido tão longo, mas eu acredito que é importante dar com esse nível de detalhe para que vocês possam usufruir o máximo possível. Ok? Lembrei. O ponto 7 é a adaptação. Como é que eu recomendo que vocês comecem a estudar assim? Certo? Isso aqui é relativamente intenso, certo? Durante a aula, tu está bem focado em fazendo muita coisa, certo? Então, eu não recomendo que, amanhã tu comece a virar todas as 7 aulas que tem
fazendo isso, tá ligado? Porque tu provavelmente vai ficar um pouco cansado de fazer isso. Vai se acostumando aos poucos. Então eu recomendo que em um dia você escolha uma aula, assim, olha as aulas que vai ter no dia e escolhe uma para fazer. Por exemplo, a aula do Nelson, professor de atualidades, é ótimo para fazer isso. Quase não tem definições e deduções. Tu treina a pensar em perguntas loucas pra caramba. Até porque o Nelson gosta de fazer perguntas difíceis. Então é legal, sabe? É bom pra caramba pra tu fazer isso. Agora, uma aula boa pra se fazer definições é de biologia, do Herbert e do Clóvis. É cheio de definições. Tu fica craque nisso. E qualquer aula de física, pode ser do Scott, do Plaça, qualquer uma. Pega isso aqui, cara, e tu vai começar a fazer dedução pra caramba. Quando chegar numa matéria com matemática, que eu recomendo que você faça mais pra frente, porque ela tem dos três, tu vai estar um pouco mais ligado como é que tu faz cada um e tal. Então vai aos poucos. Eu acredito que se tu fizer cada dia, tu faz uma aula a mais, assim, tu pega bem de boa, que é uma adaptação tranquila. Fechou? Então, é isso. Bola a todos e bons estudos. Valeu!